Crente, filho de Deus, a sua casa, a sua vida, ela tem que ser uma extensão do céu. Pastor, a minha casa tem que ser uma extensão do céu? É, uma extensão do céu. O reino de Deus, ele tem que ser estabelecido na tua vida. Porque as maravilhas de Deus, elas são por reino dele. E quando nós clamamos e atraímos isso para nós, é isso que nós decretamos no mundo espiritual. Atraímos, Deus, o teu reino. Queremos paz na nossa casa, queremos justiça, queremos igualdade, queremos prosperidade, queremos a tua presença. Isso é atrair o reino de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Pega a tua Bíblia, fica em pé ainda em nome de Jesus. Eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler. Diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Versículo 19, em outra tradução, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, fala conosco essa noite. Eu me coloco apenas como um instrumento onde o Senhor tem total liberdade, através da minha vida, Deus, nos dá direção, falar aos nossos corações, declarar a tua palavra no meio dessa igreja. Pai, fala conosco, Deus, fala conosco, Espírito Santo. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Você diz um amém para Jesus, dá um aplauso para Jesus e pode sentar, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a nossa vida essa noite. É claro que é uma palavra de Deus. Quantos creem que Deus fala? Amém? Eu também creio que Deus fala. Se Deus usa uma jumenta, imagine nós. Deus, Ele nos usa, essa é a verdade, tá bom? Eu estava refletindo hoje nesse versículo da Bíblia. Eu gosto da segunda tradução que eu li. Que diz dessa forma: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Uma pergunta óbvia que eu poderia fazer hoje para você seria essa: quantos aqui gostaria de comer, usufruir, ter o melhor dessa terra? Diz amém para Jesus. Isso aí é querer de todo ser humano. A verdade é que nenhum homem quer o mal para si mesmo. Os homens que praticam maldade aí no mundo, raramente eles praticam contra eles mesmos. Mas o ladrão não rouba ele próprio. Creio que não. O ladrão, ele procura uma vítima e ele faz o mal com a outra pessoa. Então o ser humano, seja ímpio ou seja crente, ele tem uma tendência de querer o melhor. E quando nós vamos, por exemplo, lá para o mundo, lá no mundo, alguém, por exemplo, que quer ter uma vida boa, alguém que quer ter uma fazenda um dia, alguém que quer comprar um apartamento na beira da praia, alguém que quer ter dinheiro lá no mundo, sabe o que ele faz? Ele vive uma vida buscando essas coisas que ele quer. Se ele quer
riqueza, ele passa uma vida buscando riqueza. Ele quer comprar carro, quer comprar casa, ele quer comer um caviar no restaurante mais rico da cidade. Ele fica obcecado, buscando aquilo que está no coração dele. Então ele vai trabalhar, ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele quer usufruir daquilo que é bom. Daquilo que é bom. Lá no mundo funciona dessa forma. Mas estou aqui dentro da igreja. Dentro da igreja é óbvio que todos nós, assim como o ímpio, nós temos sim que correr atrás dos nossos sonhos e nossos objetivos. Nós temos sim que ter planos e projetos no nosso coração e colocá-los em prática, para que um dia esses planos e projetos eles aconteçam. Assim como o ímpio, o crente também, ele acorda cedo, vai para o trabalho, volta tarde para casa. Por quê? Porque ele quer colocar uma comida boa na mesa para a sua família. O homem, particularmente. O homem quer dar uma comida boa para os seus filhos, para a sua esposa. O homem quer dar uma vestimenta boa para a sua família. Então, por isso que ele levanta cedo, volta tarde, porque ele está buscando algo bom. Está buscando uma coisa boa para a sua própria vida. Entenda isso. Todos nós queremos o melhor. E se eu te dissesse que quando eu olho na Bíblia, eu vejo um Deus que Ele gosta de abençoar o seu povo. Eu vejo um Deus que, como a Bíblia fala, que Ele é um Deus galardoador. Pastor, o que seria um Deus galardoador? Seria um Deus presenteador. Você já conviveu com uma pessoa, já viu uma pessoa que gosta de presentear outras pessoas? Eu já conheci pessoas assim. Elas gostam de presentear. Isso é um atributo de Deus. Deus, ele é galardoador. Deus, ele é presenteador. Deus, ele gosta de presentear, de abençoar os seus filhos, o seu povo. Deus, ele ama fazer isso. Uma coisa que, quando eu olho na Bíblia, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, não existe um Deus na Bíblia que ele quer o pior para o seu povo ou para os seus filhos. Não existe um Deus na Bíblia que ele quer que o seu povo possa passar pelos piores sofrimentos, passar por desejos, querer e nunca alcançar ou conquistar. Não existe um Deus desse na Bíblia. O Deus que, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos é um Deus que deseja que o seu povo ele possa usufruir, na tradução da Bíblia, comer, mas é ter também o melhor dessa terra. O desejo de Deus é que os seus filhos possam ter, possam usufruir, possam alcançar o melhor dessa terra. Aí eu te pergunto essa noite, e alguns aqui já sabem a resposta: é porque Deus ele deseja que isso irá acontecer na nossa vida? Não. Não é o fato de Deus desejar algo, não é o fato que Deus querer que algo aconteça, isso vai acontecer. Pastor, não é? Não. Quando tu olha na Bíblia, tu vê um Deus, por exemplo, quando nós vamos para a área de salvação, o salmista, ele cita um versículo na Bíblia dizendo assim, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que a salvação alcance a todos. Aí eu te pergunto essa noite, está todo mundo sendo salvo? Não. Porque todo aquele que morre sem Cristo, sem Jesus, pela Bíblia Sagrada, recebe como recompensa uma condenação eterna no inferno. E existe milhões e milhões de pessoas morrendo sem Jesus. E eu te pergunto essa noite, a vontade de Deus está se cumprindo na salvação? Não está se cumprindo. Mas pastor, por que a vontade de Deus não está se cumprindo na salvação?
Porque para o homem, para a mulher ser salvo, essa pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Você que me acompanha, já ouviu eu falando nesse altar, que o único meio de salvação do mundo, sabe como é que é e através de quem? É através de Jesus. Não existe outro meio de salvação. Todos os outros caminhos, todas as outras filosofias, religiões, ideologias, tudo aquilo que o homem fez de religião, nenhum leva para o céu. Ninguém leva para o céu. Pela essa Bíblia Sagrada, uma pessoa para ter direito à salvação tem que ter entregado a sua vida para Cristo. Um dos versículos mais conhecidos sobre salvação é um versículo que diz dessa forma: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, verdadeiramente serás salvo. Outro muito conhecido que nós usamos muito quando nós falamos que só Jesus traz salvação, é quando Ele mesmo aponta para Ele e diz assim: eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então nós não conseguimos encontrar outro meio de salvação. A salvação só é através de Jesus. E o passo para alguém ser salvo não tem outro, a não ser entregar sua vida para Cristo. Quando alguém entrega a vida para Jesus, essa pessoa cumpre o pré-requisito para ele ser salvo. Glória a Deus por isso. Mas agora, eu quero que você entenda uma coisa. Eu falo algo sobre salvação e ter uma vida abençoada por Deus, porque eu quero que você entenda algo. A salvação, ela abrange todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. E a salvação, ela vai, vamos se dizer assim, ela vai se concretizar de uma forma final quando você não estiver mais vivo. Porque enquanto você estiver vivo, se você desviar da presença de Deus e morrer, você vai para o inferno. Sabia disso? Se alguém aceita Jesus hoje, passa 10 anos na igreja, e um dia ele decidiu desviar e no outro dia ele morreu, os 10 anos que ele cumpriu sendo crente, não vai dar o direito dele agora entrar no reino dos céus. Não vai dar. A salvação, quero que você entenda, ela é algo que ela vai se concretizar em um momento final com a tua morte. Se você morrer em Cristo, você vai para o céu. Se você morrer sem Cristo, aí você não vai. Eu falo e cito uma frase constantemente nas minhas pregações, que diz dessa forma: não importa a maneira que você começou a tua caminhada cristã, o que importa é a forma que você vai concluir ela. A forma que você vai concluir a tua caminhada cristã vai dizer tudo na tua vida em questão de eternidade. O último suspiro teu, se ele for dado tendo Jesus como teu Salvador, glória a Deus, recebeu a coroa da vida, entrou nos portões celestiais do céu. Mas se o último suspiro da tua vida for dado sem Deus, sem Jesus na tua vida, infelizmente entrou nos portões do inferno. Mas entenda uma coisa aqui essa noite: enquanto nós homens, que um dia entregamos nossa vida para Jesus, enquanto nós não vamos passar uma eternidade ao lado do Senhor na glória, e aqui todo mundo entende que a glória é um lugar bom, o céu é um lugar excelente, o céu é um lugar de esplendor, de alegria. No seminário aqui que nós tivemos domingo, tinha um pastor ministrando aqui, pastor Fabiano, e
Uma frase dele eu comecei lá atrás viajar. Uma frase que ele falou. Ele pregava e falava assim: o céu. Ele falava, as pessoas pensam que o céu é um lugar parado, onde as pessoas vão ficar uns anjozinhos para cá, uns anjozinhos para ali. E ele falava sobre a dinâmica do céu, que o céu é um lugar de movimento, onde as pessoas estão em movimento, as pessoas estão alegres. E eu lá atrás fiquei, meu Deus, eu fiquei viajando. Falei, meu Deus, o céu. Eu leio Bíblia e sei que existe uma cidade preparada. Mas já pensou nessa cidade você poder, além de ter uma vida de adoração a Deus, que isso vai existir, mas você poder praticar coisas lá no céu de uma forma dinâmica. Imagine você se encontrar com uma pessoa na esquina da cidade e conversar algum assunto, conversar sobre a glória de Deus, sobre a grandeza de Deus, conversar como Deus é bom. Eu fiquei imaginando a pessoa poder sentar num banco de praça do céu, reunir alguns irmãos lá e começar a falar sobre Deus, sobre Jesus. Porque às vezes nós pensamos que é um monte de gente de branco, e sempre passou na minha cabeça, nós ficamos só lá diante do trono adorando a Deus. Mas o céu é dinâmico, o céu tem uma cidade, o céu até se come lá. Pastor, se come no céu? É. A Bíblia fala sobre a árvore que dá o seu fruto, e uma vez por mês você vai lá e come do fruto da árvore. Então até comer lá se come. Então é algo assim dinâmico. É algo bom. É algo que eu aconselho todo mundo querer ir para lá. É algo que eu aconselho todo mundo querer criar a expectativa de um dia ir para o céu. E você sabe qual a forma de ir para lá: entregando tua vida para o Senhor, e no último suspiro da tua vida você morrer com Cristo. Você vai para o céu. Mas eu quero que você entenda algo essa noite. Enquanto você não vai viver isso que é bom, excelente, sobrenatural lá no céu, não quer dizer que você tem que sofrer aqui na terra. Não quer dizer que você tem que ser pisado aqui na terra. Não quer dizer que você agora aqui na terra tem que comer o pão que o diabo amassou, para que depois você seja recompensado e possa ter uma vida boa lá no céu. Não é dessa forma. Uma coisa que eu entendi um tempo na minha vida, e eu quero isso para mim. Eu sei que existe a possibilidade de alguém viver nessa terra e viver uma vida de escassez, uma vida de só provação, uma vida de porta fechada, mas quando morrer ir para o céu. Pastor, é possível isso? É. Alguém que viver nessa terra e ele não cumprir os princípios da Bíblia contidos nela, que abre portas para que bênçãos aconteçam na tua vida aqui na terra. É possível pessoas nunca abrirem uma porta de prosperidade na sua vida, mas morrerem e irem para o céu. É possível. Por quê? Porque um dia ela aceitou Jesus como seu Salvador. Mas uma coisa que eu quero para a minha vida, e eu aconselho as pessoas a também querer, sabe o que é? Existem portas na nossa vida, que eu chamo essas portas de princípios da palavra de Deus. Ou nós poderíamos chamar de promessas. Pastor, a Bíblia tem promessas? Tem. Não sei o número exato, mas é mais de 3.000 promessas existem na Bíblia. E eu não sei se você sabe, mas promessas, elas são para serem cumpridas. Sabia disso? Não existiria promessa na Bíblia se não fosse para ser cumpridas. Elas têm que ser cumpridas na vida de pessoas. É claro que eu entendo que nem todos alcançarão promessas de Deus em suas vidas. Eu sei que nem todos aqueles vão usufruir daquilo que Deus prometeu. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu entendo. Sabe por que não vão usufruir? Sabe por que não vão provar das promessas de Deus? Porque toda promessa, ela exige que você tenha uma chave na sua mão e você abra a porta para que essa promessa agora alcance a tua vida. Alguns pregadores falam que toda promessa você tem que praticar alguns princípios para que esses princípios eles atraiam essas promessas para a tua vida. Princípio de salvação, entregar a vida para Jesus.
e um dia você vai ser salvo. Mas se eu te dissesse que na Bíblia, existe várias chaves, existe vários princípios, que se você praticar e se você virar essas chaves, você vai alcançar a bênção de Deus na tua vida. Pastor, tem. E tem bastante, essa é a verdade. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: as pessoas que querem viver as promessas de Deus têm que virar as suas chaves, têm que cumprir os seus princípios, porque senão essas promessas nunca irão alcançar a tua vida. Tu sabe o texto que eu acabei de ler aqui? Ele é uma promessa. Pastor, é uma promessa? É. Eu leio de novo para você, se você não entendeu ele. Mas olha só o que a Bíblia está nos prometendo. Versículo 19 do capítulo 1 de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pastor, como está a promessa aqui? A promessa é comer o melhor da terra. A promessa é comer o melhor da terra. Só que existe agora aqui dois passos. Um eu creio que é muito fácil de fazer, o outro eu creio que é mais complicado. O fácil de fazer, pastor, se quiserdes. O se quiserdes é muito fácil executado. Quantos aqui querem comer o melhor dessa terra? Diga amém para Jesus. A qualquer plateia que eu perguntar se ela quer o melhor, ela vai dizer que quer. Então querer é o lado fácil. É o lado fácil. Mas dentro dessa promessa de comer o melhor da terra, eu quero que você entenda. Agora vem um lado mais difícil. Qual é, pastor? Obedecer. Obedecer é um pouco mais difícil do que querer. E uma coisa que essa promessa ela traz para a nossa vida, que tem que ser uma junção desses dois princípios. Você tem que querer, mas você tem que ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Essa frase de ouvirdes é a mesma coisa de falar assim, olha, se obedecer. Na minha tradução, acho que na tradução da minha Bíblia veio dessa forma. A minha tradução veio assim, ó: se vocês estiverem dispostos a obedecer. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Outra tradução diz assim: se quiserdes e me ouvirdes. Mesma coisa. Comerão o melhor dessa terra. Uma coisa que todo crente tem que entender. Uma vida que gerará bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sabe qual é? Uma vida de obediência. O crente que não entende que no momento que ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem agora que ter lealdade. Ele tem agora que viver uma vida pautada naquilo que Deus falar para ele fazer. Uma vida sem obediência. E quando eu falo em obediência, eu quero que você entenda que nós crente, nós temos algo na nossa mão, que é o livro da obediência. Que é o livro que tudo que está contido nele, se nós querermos usufruir das promessas, é só nós obedecermos. Quando nós pegamos esse livro e agora trazemos os mandamentos de Deus, ou em outras palavras, nós ouvimos a voz de Deus, aquilo que Deus tem falado para nós através da Bíblia. E uma coisa que eu quero que você entenda algo: é possível alguém ouvir a voz de Deus e não obedecer. E eu até penso que as pessoas, o maior número, a maior massa, é aqueles que estão ouvindo, mas não estão obedecendo. Eu, como pastor,
Sabe com o que eu me deparo? Com pessoas que aceitam a Jesus e elas passam 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 5 anos, 2 anos, e nós não vemos alguma coisa palpável daquilo que Deus fez na vida dessa pessoa. Sabia que existem pessoas que entregaram a vida para Jesus e nada de anormal aconteceu na sua vida? E às vezes nós nos perguntamos, mas por que essa pessoa tem tanto tempo de crente, mas às vezes ela não rompe, às vezes não dá certo, ela não só quebra a cabeça, o que está acontecendo? Se nós cavucarmos e irmos a fundo, sabe o que nós vamos ver? Essa pessoa, ela decidiu viver uma vida desobedecendo aquilo que a Bíblia Sagrada tem para ela. E uma coisa que eu entendo, sabe o que é? É que Deus não abençoa o desobediente. Pastor, Deus não abençoa? Não. A partir do momento que você decide viver deliberadamente, sabe o que é deliberadamente? É quando você, pela tua decisão, decide em não fazer ou não cumprir. Por exemplo, isso aqui tem que ser todos, tem que servir para todos, principalmente para mim. Mas sabe o que acontece numa igreja? Numa igreja, eu sou ovelha e nós temos um pastor. E pelo menos o padrão da nossa igreja é todo domingo, por exemplo, eu prego aqui todo domingo. E todo domingo o pastor ele tem uma palavra de direcionamento dada por Deus para a minha vida. Para a minha vida. Existe uma palavra de direcionamento do pastor da igreja direcionado para a minha vida. E sabe o que acontece na vida daqueles que não rompem, na vida daqueles que não dão certo, que só vivem na chicotada de Jeová? Sabe o que acontece? Primeiro, eu sei que tem alguns que acham que não precisam daquilo que está ouvindo. A pior coisa que pode existir no ouvinte, naquela pessoa que está sentado num banco de igreja ouvindo a palavra, é pensar que a palavra daquela noite deveria ser para o fulano de tal e não para mim. Esse é o pensamento mais, vamos dizer assim, que o diabo coloca mais na cabeça de pessoas. Não, isso daí que o pastor está falando, isso aí que o meu líder está falando, deveria ser para o fulano de tal. E a verdade é que não é. Uma vez você estando na igreja, eu já falei sobre isso, que todos que estão aqui vieram aqui porque o Espírito Santo trabalhou no teu coração para que você estivesse aqui. Todos que estão aqui precisam ouvir aquilo que Deus essa noite tem para a minha vida e para a tua vida. Todos nós. Então aqueles primeiro que não alcança, não vence, não rompe, pode ter esse defeito. Pode pensar assim, não, isso aí não é para mim não. E quando a palavra ela é rejeitada, sabe o que acontece? As aves do céu, elas vêm e elas comem essas sementes que foram lançadas sobre a tua vida. As aves do céu são o diabo, os demônios. Toda palavra rejeitada, ela não alcança uma frutificação no teu coração. Uma coisa que eu quero ensinar para essa igreja, e se tiver pessoas aqui que um dia vão ter o coração do pastor dessa igreja, sabe qual é? Eu entendi um tempo na minha vida em nunca desprezar a palavra de Deus. Eu sou um tipo de pastor que, se a irmã ali, eu gosto muito daquela menininha ali que ela está até anotando a palavra, mas se não for ela, mas se for ela aí que eu fico mais curioso ainda. Se ela pegar o microfone aqui e começar a pregar e falar da palavra de Deus, eu sento e eu fico ouvindo aquilo que vai sair da boca de uma criança. Isso está em mim. Eu aprendi um tempo na minha vida que quando alguém está falando da palavra de Deus, pode ser uma criança, pode ser alguém que não sabe muito da Bíblia, Deus vai usar essa pessoa e essa pessoa vai me dar uma palavra
Nós entendemos que a palavra direcionada diretamente para a minha vida, ela se chama assim, palavra rema. Que essa pessoa vai ser usada por Deus para liberar uma palavra sobre a minha vida. Mesmo que seja uma criança, mesmo que seja alguém que não sabe nada da Bíblia, alguém analfabeto, pegou o microfone, Deus ele usa. E eu sempre entendi dessa forma. Então, o pastor de vocês aqui é um pastor de arroz e feijão. É tanto que na nossa igreja aqui, tu não vê cadeiras, por exemplo, eu nem gosto disso, de colocar cadeiras, algumas igrejas fazem para colocar pessoas sentadas em cima do altar. Porque nas igrejas que eu conheço, as pessoas que menos prestam atenção na palavra é aqueles que estão em cima do altar. Os pastores, estão lá em cima do altar. E se for um irmãzinho, uma irmãzinha analfabeta pegar o microfone, meu irmão, aí que eles fecham o ouvido mesmo. Aí eu te pergunto essa noite, se a Bíblia fala que Deus usa jumenta, então Deus ele pode usar qualquer pessoa. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Se você atrair sobre a tua vida a palavra que é lançada e possa ser de qualquer pessoa, pode ter certeza, essa palavra alcançará o teu coração, alcançará uma terra fértil e ela produzirá frutos, tá bom? Então existe esse perfil de pessoas. Pode existir aqueles que a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Essa pessoa nunca vai obedecer, por quê? Porque ela deixou a palavra sair pelo ouvido e sair pelo outro. Pastor, qual é a forma que eu tenho que ouvir os direcionamentos de Deus? Qual é a forma? Ouvir pelo ouvido, descer até a boca. Pastor, descer até a boca? Só para você entender, uma vaca ou um boi, quando ela está se alimentando, ela tem uma prática que ela come o capim, e ela fica naquela prática que o linguajar correto ela fica ruminando aquilo que ela está comendo, ruminando. Eu não sei se alguém aqui já foi em sítio e viu um boi comendo capim, mas ele dá uma bocanhada e ele fica minutos, fica algum tempo ali ruminando, comendo aquele capim, e depois de algum tempo ruminando, ele joga para dentro do estômago. Quando eu falo que a palavra ela tem que descer depois aqui para a boca, é porque você ouviu a palavra. Você sai da igreja, sabe como? Ruminando essa palavra. Você sai da igreja degustando aquilo que Deus te deu como direção. E quando você degusta e você percebeu que tem nutrientes, percebeu que é um alimento sólido, percebeu que gerará bênção sobre a tua vida, sabe o que você faz? Aí você agora engole ela. Aí você engole. É claro que você tem a possibilidade de também jogar fora. Como, pastor? Se for algo que não tem nutriente. O apóstolo Paulo ele deu um conselho para nós, e o conselho foi esse: ouvir de tudo, retém aquilo que é bom. Apóstolo Paulo. Então eu posso ouvir, ruminar, se eu achar que algo não tem proteína e algo não serviu, não serve para a minha vida, aí eu jogo. Mas aquilo que tem proteína, eu engulo. E aí o que acontece, pastor? Aí sim, essa palavra ela produzirá frutos sobre a tua vida, tá bom? Então uma das formas que nós temos em obedecer, sabe como é que é? Ouvindo o líder, o pastor, ouvindo alguém que sobe no altar para pregar a palavra, nos dando direção, nos dando princípio, falando como fazer, e quando eu chegar lá fora eu praticar. Quantas vezes eu alcancei na minha vida, não foi lendo Bíblia não. Sabe como foi? Ouvindo o meu pastor pregar uma palavra. Tem umas irmãs aqui que passaram a semana, no final de semana, num seminário. E a pastora Polly chegou lá com alguns ensinamentos, sabe o quê? Que ela aprendeu num seminário. Vou até falar. Outra oportunidade que ela prega, mas ela fala, mas ela aprendeu um princípio sobre oração no secreto. E ela chegou falando assim: olha, eu aprendi que quando eu for para o meu devocional, não tem que ser mecânico, não tem que ser algo normal, não.
E ela falava assim: eu aprendi com a Gabi que quando eu vou para o meu devocional com Deus, eu tenho que sair de lá com algo que Ele me dá sobre a minha vida. Quando você começa a ficar mecânico, dobra o joelho e fica ali e mecanicamente fala com Deus, depois levanta, não é dessa forma. Você tem que ir lá e agora você tem que se entregar e Deus vai te dar algo, vai te dar uma direção, vai te dar uma palavra, vai te dar alguma coisa e você vem do teu secreto com aquilo que Deus Ele te deu. Um aprendizado. Eu lembro que um tempo na minha vida, 3 anos atrás, juntou eu, pastor Sebastião, pastor Rony, pastor Lázaro, 2 cultos lá em Curitiba. 2 cultos. Vamos lá aprender o que os pastores vão falar lá? Vamos. Passagem, mais de R$2.000. Graças a Deus, os irmãos da igreja trouxeram hospedagem para nós lá. Saímos daqui para escutar 2 dias de culto, para gastar mais de R$2.000. Aí o senhor olha assim, e aí, para quê? Para aprender, absorver aquilo que lá em Curitiba tinha para minha vida. É tanto que, deixa eu te falar algo aqui essa noite, só mudando aqui um pouco o direcionamento, mas eu já falei e eu repito. Os maiores investimentos que você pode fazer sobre a tua vida, sabe qual é? É na tua vida espiritual. Sabe por que muita gente, elas não abrem portas na sua vida? Primeiro, porque você não aprende como deveria abrir. E um dos pratos que o diabo ele oferece para o crente é um prato chamado ignorância. O diabo gosta de crente ignorante. O diabo gosta de crente que não sabe o que fazer. O diabo gosta. E ele oferece isso. Mas uma coisa que eu e você devemos ter no nosso coração, sabe o que é? Sede em aprender. Sede em trazer sobre a minha vida aquilo que é princípio, que já está na Bíblia. Princípio que está na Bíblia. Mas por algum motivo, essa é a verdade, vou te dizer bem sincero, tem 14 anos que eu sirvo a Jesus, 14 anos que eu leio a Bíblia. E tem dias que eu estou em um culto, ouvindo alguém pregar, ou às vezes eu ouço alguma ministração, e essas pessoas falam coisas que elas tiveram uma revelação da palavra de Deus tão profunda, que eu fico assim de queixo caído e eu penso, aonde esse cara conseguiu ver isso? E quando eu vou olhar realmente, meu Deus, realmente isso tem para a minha vida. Eu, depois de 14 anos lendo a Bíblia, ainda escuto pessoas que têm revelação daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu fico de queixo caído, meu Deus, mas eu nunca tinha visto isso. Foi necessário eu fazer esse investimento, foi necessário eu vir aqui para me aprender isso. Isso é válido. Isso é válido porque o maior investimento que você pode fazer é naquilo que vai te levar para a eternidade. E o que vai te levar para a eternidade, sabe o que é? É investimento na tua vida espiritual. Quando você investe na tua vida espiritual, você está dizendo assim, Deus, eu quero somar, eu quero agregar fé, eu quero agregar a palavra, eu quero agregar sobre a minha vida os princípios. É essa forma que nós devemos ser. Uma coisa que eu como pastor oriento essa igreja: não perca ou despreze aquilo que a tua igreja proporciona. Não perca e não despreze. Porque eu sei que existem pessoas, por exemplo, a igreja vai proporcionar um seminário. O seminário, bom, né? Eu sei que uma grande parte se interessa em estar participando para aprender. Mas eu sei que uma outra parte, meu irmão, tá nem aí. Não se esforça, não vem. E se falar que é pago, aí que a pessoa não vem mesmo. E alguns até usam
Eu já vi gente falar assim: não, vamos pregar a palavra e vamos cobrar. Uma coisa que eu aprendi como pastor: tudo aquilo que você paga para ter, você tem mais valor, você dá mais valor.